Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Bem-vindos a este webinar realizado pela Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação e Ciência, que pretende assim evocar a Primeira Guerra Mundial e sinalizar o dia 11 de novembro, dia do armistício, integrando-se assim nas inúmeras iniciativas que decorrem entre 2014 e 2018 para a evocação do centenário desta guerra. A Grande Guerra foi o primeiro conflito que assumiu uma dimensão mundial, estendendo-se por um longo período de tempo, envolvendo mais de 30 países, entre eles Portugal, provocando cerca de 9 milhões de mortos e originando profundas transformações na história do século XX até à atualidade. No início da Grande Guerra, Portugal atravessava uma fase difícil, tanto a nível externo como interno. Implantada a República em 1910, Portugal não se sente reconhecido internacionalmente e o seu império colonial é alvo de acordos secretos para a partilha dos seus domínios entre os grandes Estados da Europa de então, designadamente entre os Estados que durante este conflito vão estar em campos opostos, como é o caso da Inglaterra e da Alemanha. Embora não participando diretamente desde o início na guerra, Portugal envia para as suas colónias, principalmente da África, contingentes de soldados para assegurar a sua defesa. Esta posição de Portugal mantém-se até o momento em que a Inglaterra, pressionada pela França, solicita a Portugal, em fevereiro de 1916, o aprisionamento de navios alemães estacionados em portos portugueses, o que conduz à declaração de guerra da Alemanha a Portugal em 9 de março de 1916. Inicia-se então o processo de mobilização e preparação dos soldados que irão constituir o Corpo Expedicionário Português, que segue para a Flandres e para a África, onde vão integrar as fileiras da destruidora Guerra das Trincheiras. Foi neste palco de guerra e na Batalha de Lalis que tombaram muitos combatentes portugueses, a que temos de juntar os milhares de combatentes que morreram também nas colónias portuguesas. Os sobreviventes da Batalha de Lalis, uns foram reorganizados em 3 batalhões e integrados no exército inglês, continuando o combate na frente de batalha. Outros foram feitos prisioneiros e iniciaram um duro percurso através da Europa para entrarem nos campos de concentração. Esta situação manteve-se até à assinatura do armistício, que teve lugar numa carruagem de um comboio em França, às 11 horas do dia 11 do mês 11 de novembro de 1918. Segue-se o silêncio das armas e inicia-se o processo de libertação e o longo percurso de regresso até às suas terras de origem daqueles que sobreviveram a esta catástrofe. Mas também, talvez pela primeira vez, a nível da Europa e do mundo, é lançada a pequena semente de que a construção da paz passa pelo estabelecimento de estratégias de prevenção, do diálogo entre os povos e da diplomacia dos Estados e das organizações internacionais. Tratando-se da evocação da Grande Guerra, um projeto nacional com relevância no âmbito da educação histórica e da educação para a cidadania, assume particular significado a assinatura de protocolo entre o Ministério da Defesa Nacional e o Ministério da Educação e Ciência, bem como o alargamento a outros parceiros, nomeadamente através da assinatura de protocolos pela DGE, com a Fundação Vox Populi e com a Associação de Professores de História, no sentido de sensibilizar o público escolar para a importância da evocação do centenário da Primeira Guerra Mundial,
proporcionando um espaço de reflexão sobre este acontecimento, o seu impacto na evolução da Europa de então e a sua evolução até à Europa de hoje, bem como as razões que determinaram o envolvimento de Portugal naquele conflito, considerando esta iniciativa um ato de homenagem ao sacrifício do soldado e do povo português. Para realizar este webinar, temos connosco o Dr. Gil Santos, a quem a Direção-Geral da Educação desde já agradece e que passa a apresentar. A sua nota biográfica constará gravada neste webinar. E ela começa exatamente por marcar as suas origens, mostrando como as suas origens são importantes para este ato que hoje aqui acontece. O seu percurso de formação e de vida, do qual eu quero relevar a sua ação enquanto professor do ensino secundário e, principalmente, enquanto promotor e coautor da obra A Saga de um Combatente na Primeira Guerra Mundial, de Chaves a Copenhaga, que será central neste webinar. É uma obra extraordinária, demonstrativa do valor do encontro de gerações que ganha vida e se corporiza neste livro com o contributo de 3 gerações. O Dr. Gil Santos, que hoje está connosco, o seu filho, o Dr. Gil Filipe Santos, mas também e principalmente o seu avô e bisavô, o combatente da Grande Guerra, António Santos. Para nos falar desta obra, passo a palavra ao excelente conhecedor e comunicador Dr. Gil Santos, convidando-os a todos a acompanhar este percurso único e, simultaneamente, percurso único, porque é do indivíduo, e, simultaneamente, o percurso de todos os combatentes e memória coletiva do povo português. Muito obrigado. A 21 de novembro, dei entrada nas trincheiras. Era um toar de canhões e metralhadoras ligeiras. Perguntei se naquele campo tinham arrancado castinheiros. Responderam-me que eram covas de granadas e morteiros. E quando chegou o dia, botei as vistas para os lados. Só se viam por aqueles campos sepulturas de soldados. Ah, malvados alemães, por certo digo assim, tanta fartura vós tendes como me destes a mim. Corre depressa, vapor, tu és o mais lindo do mundo, que Deus te dê por castigo de nunca ires ao fundo. Chamo-me António Pereira dos Santos, nasci em 1895 no Concelho de Valpassos e fui mobilizado para a Grande Guerra. Vou-vos falar da minha saga enquanto combatente, que está neste diário de guerra que eu escrevi durante o tempo que percorri desde a Flandres até à Rússia. Eu fui mobilizado, assentei praça em abril de 1917 no Regimento de Infantaria 19 de Chaves. E fiz a minha recruta nesse regimento e fui promovido a primeiro cabo porque sabia ler e escrever, só por isso. E fiz a recruta e em agosto de 1917 fui mobilizado, sorteado, para ir para a Grande Guerra. Não me deixaram despedir dos meus pais, nem dos meus 10 irmãos, nem dos meus vizinhos. Disseram-me amanhã, às 6 da manhã, estás na parada formado com equipamento para ir para a guerra, e assim foi. E tinha de ir a pé, desde Chaves até Mirandela, mais de 50 km, para mobilizar com o 30 de Bragança. E assim foi. Quando passei no barracão perto de Valpassos, perto da minha terra, avistei a minha querida terra quando cheguei ao barracão e me lembrei que ia para a guerra, como ficou o meu coração. Que lhe estava dizendo adeus se calha para nunca mais, e já contava de ir para a guerra e sem me despedir dos meus pais. E de meus manos e manas e vizinhos daquela terra, amigos e companheiros, estou partindo para a guerra. Quando cheguei ao barracão não pude seguir mais adiante, com as lágrimas nos olhos me fui ter com o aspirante, e lhe pedi licença para me ir despedir de meus queridos pais que estava partindo para a guerra e não os tornaria a ver mais. E assim foi. O comandante do pelotão deixou-me ir despedir dos meus pais e no dia seguinte eu estava às 6 da manhã sobre o ponte do Rio Tua para me despedir do meu pai e seguir com os meus camaradas para Bragança. Assim foi. Passados 3 dias, estava então no Cais de Alcântara para seguir para Brest no vapor inglês. Meus amigos, que viagem tão excomungada é essa? Mais de 90% dos meus camaradas nunca tinha visto o mar. E, portanto, foi vomitar desde a saída da Barra de Alcântara até Brest. E entre mulas, e cagalhões de mulas, e armas, e vomitado, e piolhos, e miséria, e fome. Começou logo aí a guerra. Uma guerra sem tiros, uma guerra sem canhões, mas já era uma guerra.
E então o medo dos submarinos. Muitas vezes nos obrigaram a pôr as cortiças ao peito com medo das minas e dos submarinos alemães. Então, 3 dias de viagem. Que viagem tão maldita. Eu só comi 3 coisas durante essa viagem. Azeitonas, maçãs e cebolas. A única coisa que eu comia de Brest. E quando cheguei a Brest, passados 3 dias, eu ia mais morto que vivo. Eu e todos os meus companheiros. E então eu aí dei-me conta que estava na guerra. Desembarquei e durante 3 dias ficámos numa cerca de arame farpado e praticamente não recebemos nada para comer. Passados 3 dias, recebemos 6 bolachas que nos alimentavam desde Brest até Aire-sur-la-Lys, a zona onde íamos fazer a preparação para o front. E então acontece que essa viagem de 3 dias de comboio entre Brest e Ambleteuse foi uma viagem terrível. E Ambleteuse fiquei então 3 meses, não chegou a 3 meses, 2 meses e pouco, a ser preparado para uma guerra que era completamente diferente das guerras que nós tínhamos vivido até aí. E era uma guerra que nós não percebíamos, porque é que estávamos naquela guerra. E havia 2 armas temíveis nesta guerra que nós temíamos imenso, 2 armas novas, completamente arrasadoras, que era a metralhadora ligeira e os gases tóxicos. E aí, durante 2 meses e pouco, eu estive a ser preparado, então, para a frente de combate, que ficava a cerca de 60 km de Ambleteuse, Neuve-Chapelle, onde eu entrei a 21 de novembro de 1917. E então, durante esses 2 meses, éramos preparados para resistir à máscara antigás e para fazermos fogo portanto, todo o treino de baioneta calada. E assim foi. A 21 de novembro recebi ordem para ir para a frente de combate. E então aí começou o meu grande problema. É que eu vinha do Regimento de Infantaria 19 de Chaves e com os meus companheiros e amigos. Mas o Regimento de Infantaria 19 de Chaves, que mobilizou também o cérebro Milhões, meu amigo pessoal, o Milhões foi para o Regimento de Infantaria 15 de Tomar e eu fui integrado no Batalhão de Infantaria 3, na célebre Brigada do Minho de Viana do Castelo. Não conhecia ninguém. E sabe-se que na guerra ter amigos é mais importante do que ter pão. Então fui para Neuve-Chapelle e então a 21 de novembro dei entrada nas trincheiras. Meus amigos, que noite tão excomungada aquela. Eu pensei que nessa noite, e era a minha derradeira, eu pensei que ia ficar, que não ia sobreviver àquela noite. Foi uma noite de morteiros, de tiros de canhão, de tiros de metralhadora, arrasaram praticamente as trincheiras. Eu pensei que não escapava daquela noite. E então, assim estive. A vida nas trincheiras era uma vida medonha, porque o terreno era muito difícil, nós estávamos enterrados na água e na lama até aos joelhos, as temperaturas eram muito baixas, a fome era imensa, nós cortávamos prego todos os dias, e cortar prego, toda a gente sabe o que é que quer dizer que nós temos uma parte no nosso corpo que quando tem medo se aperta tanto que conseguiria cortar um prego se lá o metessem. Portanto, cortar prego, nós dizíamos, não dizíamos ter medo, dizíamos cortar prego. E então, nós nas trincheiras, era um problema, fazia-se o roulement de 6 em 6 dias, éramos mudados, íamos para a retaguarda e então vivíamos amedrontados, cheios de fome, cheios de frio, cheios de medo, enterrados na lama, com higiene terrível, com as latrinas a cheirarem mal, com os piolhos. Os piolhos eram também de feijões xícharos e então era mais difícil às vezes combater os piolhos do que os próprios boches. E então, quando tínhamos de fazer patrulhas na Terra de Ninguém, bem, a Terra de Ninguém era a Avenida Afonso Costa, como nós gostávamos de dizer. Era o terreno entre as nossas trincheiras e as trincheiras dos alemães, que podiam distar de 300 a 500 metros. Nós ouvíamos os alemães falar do outro lado. E então sempre tínhamos de fazer patrulhas, eu era primeiro cabo, tinha de levar os soldados para fazerem vigias, para fazer vigilância sobre as trincheiras dos alemães. Então era terrível, porque nesse espaço, os mortos dificilmente, as pessoas que eram abatidas, os soldados que eram abatidos nesse espaço, dificilmente saíam de lá. Portanto, eles eram enterrados e desenterrados, e enterrados e desenterrados pelos morteiros, e era muito comum nós à noite tropeçarmos com uma bota com um pé dentro de uma bota, ou uma cabeça decepada dentro de um capacete. Os corvos debicavam nos restos dos cadáveres dos nossos companheiros e os próprios ratos roíam os companheiros à nossa frente e, portanto, isso era terrível, psicologicamente era terrível. Além do mais, nós, mesmo no descanso, tínhamos de ter cuidado com as orelhas, porque os próprios ratos roíam-nos as orelhas quando nos apanhavam a dormir. Portanto, era uma vida terrível. E a morte estava sempre ali ao lado, e os alemães, era uma coisa terrível. Eu era mais amigo do diabo do que dos próprios alemães. Então estive ali durante este tempo todo, e quando vinhamos para a retaguarda, para a retaguarda em descanso, pois nós na retaguarda íamos para os taminés, portanto beber o nosso café, catrapiscar as francesas, não é?
porque os portugueses nós gostávamos e os franceses gostavam de nós também, fumar o nosso cigarrinho, beber a nossa cerveja e escrever cartas para as namoradas e para a família. É claro que eu sabia escrever, então eu ganhei bastante dinheiro e coisas que os meus camaradas me davam quando eu escrevia as suas cartas, e escrevi algumas em francês muito interessantes também. Então estive durante este tempo todo e em março de 1918 nós começamos a perceber que alguma coisa se ia passar de muito importante e de esquisito. Nós cheirava no ar, a morte estava em todos os locais, os bombardeamentos começaram a ser cada vez mais pesados, corria que ia acontecer qualquer coisa de muito estranho. É claro que mais tarde nós viemos a perceber que se tratou de uma grande invasão chamada Operação Georgette, que deu origem à Batalha de La Lys, como nós a conhecemos e como os franceses chamavam a Batalha d'Armentières. Então nós percebemos, a partir de março, e meus amigos, nessa noite de 9 de abril, os alemães, que tinham, entretanto, nós soubemos depois, tinham assinado um acordo com os russos em março para acabar com a Frente Leste, o Tratado de Brest-Litovsk, então assinaram esse tratado com os russos e desviaram todas as suas forças da Frente Oriental para a Frente Ocidental. E então, 14 divisões, uma divisão tem sensivelmente 22 mil homens. E nós estávamos na frente portuguesa, nós tínhamos uma frente para defender de cerca de 40 km, estava apenas uma brigada, a chamada Brigada do Minho, que era constituída pelo Batalhão de Infantaria 29 e pelo 8 de Braga, 2 batalhões de infantaria, pelo 3 de Viana do Castelo e pelo 20 de Guimarães. Cerca de 22 mil homens que estavam para ser rendidos exatamente naquela noite. Aliás, os ingleses tinham, exatamente porque nós estávamos desmoralizados, estávamos descontentes, estávamos fracos, estávamos sem fé, havia muita injustiça nas licenças que davam e os militares estavam mal armados, com fome, mal vestidos, portanto nós estávamos desmoralizados. Provavelmente os alemães, sabendo disso, concentraram as suas tropas, 14 divisões contra uma divisão portuguesa nessa frente dos 40 km. E na noite de 9 de abril de 1918, que começou a cair sobre nós uma barreira de fogo tão grande, mas um fogo diferente do fogo que acontecia até aí, porque até aí eles bombardeavam da frente para trás. E este bombardeamento começou de trás para a frente para cortarem as comunicações, para não nos deixarem comunicar com o nosso quartel, com o nosso quartel, os nossos comandantes estavam na retaguarda. Meus senhores, foi uma noite medonha, uma noite de nevoeiro, uma noite de chuva, uma noite de miséria, e então nós não sabíamos onde estávamos, as trincheiras começaram a ser arrasadas, o fogo vinha de todos os lados, nós chamávamos por Nossa Senhora, chamávamos por toda a gente, já nem havia comando, não havia nada, o chão estava pejado de mortos, e então eu consegui retirar para Levanty, e às 11 da manhã do dia 9 de abril de 1918, um alemão encostou uma baioneta ao peito e disse... E a baioneta ao peito e disse: Café drink Deutschland, vais tomar café para a Alemanha. Fui feito prisioneiro. Se eu até aí vivia mal, pode-se imaginar como eu vivi enquanto prisioneiro. Andei durante 3 dias a acartar mortos alemães e nós fizemos muitas baixas, portanto, do lado alemão. E nessa noite, dos 22 mil homens que estavam na frente portuguesa, foram feitos prisioneiros 6.500 e 400 mortos. E, portanto, nós fomos para a Citadel de Lille, oficiais e praças de pré, todos juntos. E na Citadel de Lille separaram os oficiais, ou melhor, continuámos a ir todos juntos para Friansfeld, o primeiro campo de concentração que fica em território, na Baviera da Alemã, junto da fronteira com a Holanda. E então nós aí separaram, então nesse campo de concentração, os oficiais foram para a Floresta Negra, para Rastatt e depois foram para Brissen, e os praças de pré, desde sargento, porque os alemães não reconheciam a patente de sargento, fomos distribuídos por vários campos de concentração. Eu estive em mais 2 campos de concentração, na Prússia Oriental, Heilsberg e Sagan, que se situam hoje em território polaco, no centro da Polónia, e depois estive no último campo de concentração, que se situa, eu e só 8 portugueses já que estivemos nesse campo de concentração tão longínquo, que se situa hoje em território russo, muito perto de Kaliningrado, chama-se Taluponen. Então, meus amigos, a vida enquanto prisioneiro foi uma coisa do outro mundo. Nós tínhamos apoio muito esparso da Cruz Vermelha, e então o que nos valia era a sopa dos franceses, que não a comiam e, portanto, não a davam. Nós tínhamos um pão, davam um pão para 7, um pão do tamanho de um tijolo, então era partido aos bocados, e quem o partisse era o último a escolher. E então só nos davam sopa de beterraba, e a única carne que a sopa tinha eram os morrões, como se diz entre os montes, morcões,
que nós, às vezes, havia zaragatas uns com os outros por causa dos morrões, que era a única proteína que nós comíamos. Portanto, quando se distribuíam os morrões, se nós fôssemos 7 ou 8 a distribuir aquela sopa e só houvesse 6, era um problema, porque havia um que não tinha carne e, portanto, era um problema. Não fui forçado, não tive trabalhos forçados, nem fui muito maltratado nos campos de concentração, porque me portei sempre bem, porque qualquer mau comportamento, portanto, era resolvido à baioneta imediatamente. E a única coisa que nos safava era o sabão. Se nós tivéssemos sabão, conseguíamos dos alemães, dos prussianos, comida. Trocávamos sabão por comida, porque o sabão era um bem muito precioso. Então, acontece que no último campo de concentração onde estive, um mestre de escola prussiano foi procurar um prisioneiro carpinteiro. E eu, como dava um certo jeito à carpintaria, o comandante Turo do campo indicou-me a mim. Eu fui para a casa desse mestre de escola e então fiz dos trabalhos, eu falava francês, falava alemão, eles tinham prisioneiros na parte russa e, portanto, eles gostaram tanto de mim e eu fui tão submisso que ele propôs que eu ficasse nessa casa até o fim da guerra. Então eu aceitei, o comandante do campo aceitou que eu ficasse lá e então foi nesse campo, na casa desse professor prussiano, que eu fiz este quadro, que hei de conservar na minha sala até que a morte me leve e depois espero que os meus vindouros o façam também. É uma recordação que eu fiz já na Valha, nesse campo de concentração, na casa desse professor prussiano, e escrevi também o meu diário de guerra, que um dia espero que alguém o publique, em nome de todos aqueles que combateram e que sofreram a miséria das trincheiras por um Portugal que foi muito ingrato para nós. Então acontece que no dia 11 de novembro de 1918, recebe este professor prussiano um jornal em casa a dizer que a guerra acabou. Oh, que alegria tamanha, a guerra acabou, eu vou regressar a Portugal. O Tanas. O problema é que eu regressei ao campo de concentração e depois tudo que eram franceses, ingleses, russos, tinham lá os seus oficiais para os repatriar. Portugueses não tiveram lá ninguém. Então como é que eu hei de sair, como é que eu havia de sair daquele espaço tão longínquo, daquele território tão longínquo? Não tive mais. Eu e os outros 8 portugueses falsificámos os passaportes e metemos no meio da formatura dos italianos. Então chegou lá um soldado alemão e perguntou: italiano? Sim, italiano. Eu falava as línguas todas, desde russo a italiano, falava tudo. A tropa assim mandava. Então acontece que meti-me na formatura com os italianos e segui para Gdansk, Danzig, como era conhecido, a cidade da solidariedade. Então, lá, o barco que nos ia buscar estava completamente lotado de outros prisioneiros e tivemos de ir para um novo campo de concentração. E aí é que eu pensei que ia ficar, ao largo de Gdansk, numa ilha, num campo de concentração, onde pela primeira vez deram aos prisioneiros um caldo de carne. Diziam que era de foca. Bem, a mim deve-me ter calhado a parte do focinho, porque tinha pelos da grossura do meu dedo mindinho. Mas que alegria tão grande. Passados 2 dias, veio um outro barco e então seguimos para Copenhaga, para a capital da Dinamarca. Oh, que país tão maravilhoso! Fomos recebidos como reis, meninas bonitas, concertinas na rua a tocar, comida, e pela primeira vez dormi num hotel em lençóis brancos. Nunca tinha dormido na minha vida em lençóis brancos. Eu até tive medo de meter nos lençóis para não os sujar. Então, queriam que nós ficássemos Que país maravilhoso é essa Dinamarca! Nunca mais me hei de esquecer desse país e dessa gente, desses dinamarqueses. Só que passados 3 dias recebemos ordem de marcha para Cherbourg. Foi-nos buscar um barco, era onde se reuniram todos os prisioneiros portugueses para regressarem a Portugal. Começou a miséria outra vez. Lama, cama em cima da lama, piolhos, miséria, fome, medo, tudo começou novamente. Passados alguns dias, então regressámos a Portugal e cheguei a Portugal em fevereiro de 1919. Meus amigos, e aqui tenho para com o nosso país uma grande mágoa, porque fomos recebidos de onde partimos, no caso de Alcântara, como cães sarrentos, como se nós não tivéssemos feito nada por este Portugal e deixámos sangue, suor e lágrimas e fomos recebidos como autênticos cães, ainda por cima sarrentos. Foi uma coisa que mexeu muito comigo, de facto, e que fiquei muito triste com o nosso país, porque não soube reconhecer, e aliás, não soube reconhecer nessa altura nem depois, digamos, o sacrifício destes combatentes. Passados 8 dias, regressei a casa porque tinha acontecido a morte do Presidente da República e, portanto, vivia-se quase uma guerra civil e, portanto, só fui para Tancos e fiz o espólio e cheguei a casa a Vidago, no comboio, à meia-noite de um dia de fevereiro de 1919. Então fui a pé 17 km para casa e a minha mãe, eles não me sabiam vivo nem morto, quer dizer, pensavam que eu estava morto. Então bati à porta e a criada, tínhamos uma casa de laboura grande, veio abrir a porta e perguntou-me: o que é que o senhor quer? Eu queria uma esmolinha. Então a minha mãe, ao ouvir falar o seu filho regressado da guerra,
podem imaginar que grande alegria ela não teria tido. Eu vivi até 1976 e morri com 83 anos. E o meu neto, e agora eu sou o neto do combatente, sou o Gil Santos, de facto eu vivi com o meu avô até aos meus 20 anos e ouvi-lhe estas histórias todas e tinha um compromisso para com ele, que era o de publicar o seu diário, que fiz neste livro, A Saga do Combatente na Primeira Grande Guerra, que é digamos, uma obra que pretende homenagear todos quantos estiveram na Flandres e todos quantos lutaram por Portugal. E se me permitem, então, dizer o seguinte, o avô António, paizinho, como gostava de ser chamado, era um homem simples, apenas um António, como tantos, sem fama, sem proveito e sem glória. Esteve em 17 na Guerra de 14 e, ao jeito de João Ninguém, soldado da Primeira Guerra Mundial, repousa no eterno silêncio dos desprezados. Não adornavam os seus ombros de miliciano os galões da oficialidade, mas somente as divisas de um primeiro cabo de infantaria. Não lhe coube a sorte do cachapim para fazer a guerra na recoca, a colher os louros do front. Era apenas um dos muitos milhares que não mandava, obedecia. Foi um reles praça de pré da malta da trincha no corpo expedicionário português. Teve a desdita de nascer em tempo de guerra e, sem padrinho que o librasse, sofreu no corpo e na alma as agruras de um destino cruel que não mereceu. E, como se não bastasse o pavor cotidiano da morte, ainda viveu as maiores privações nas trincheiras, experienciou inclusivamente o miserável estatuto de prisioneiro de guerra. Do Reno à Silésia, passando pela Prússia Oriental, vivenciou o ódio do Boche sob a forma da desonra, da doença, da fome e do abandono. Quisemos, por isso, convocar na íntegra o seu diário de guerra e publicá-lo em facsímile para que não se perca cibo. Desta feita, queremos oferecer o encanto no seu estado mais puro. Os nossos escritos, em segunda mão, jamais conseguiriam proporcioná-lo. Queremos, no entanto, que esta saga vá mais longe, que reze também por todos os que, ignorados, douraram a glória de quem os mandou para a trincheira. Muito obrigado. O meu muito obrigado ao primeiro cabo de infantaria, António Pereira dos Santos, que nos trouxe aqui as suas vivências de saudade, de fome, de dor física, de dor da alma, o que traduz o sofrimento de todos os nossos combatentes, mas também nos conduz a pensar no valor da vida e na esperança da paz. Em nome da DGE, quero agradecer ao Dr. Gil Santos por nos trazer o seu avô até nós, por ter concretizado um sonho e uma promessa que fez ao editar este livro, que hoje temos connosco, e que nós esperamos que seja um elemento importante para as nossas escolas. Aproveito para informar que, com o apoio da Fundação Vox Populi, que financiou a impressão de umas centenas de livros, iremos proceder à sua distribuição às escolas através da rede das bibliotecas escolares. Faço votos para que esta obra e este sentir se tornem uma referência para os nossos professores e os nossos alunos e que os ajudem em cada escola e em cada local a concretizar um projeto do soldado dito desconhecido ao soldado conhecido, como o testemunho que aqui tivemos. Tão vivo que o tivemos aqui presente, vestido tal como ele se vestia, nos campos de combate e nos campos dos prisioneiros. Efetivamente, a evocação do centenário da Primeira Guerra Mundial deve ser encarada como uma oportunidade para que as nossas crianças e jovens se consciencializem da nossa identidade coletiva e se tornem cidadãos ativos numa sociedade contemporânea que valoriza a paz entre as nações. Assim, a Direção-Geral da Educação, a Comissão Nacional para a Evocação da Grande Guerra, a Fundação Vox Populi, a Associação de Professores de História, desafiam as escolas a responder às propostas de atividades que são divulgadas conjuntamente com este webinar, esperando que a evocação do dia 11 de novembro de 2016 seja concretizada na realização de uma cerimónia
com a apresentação dos trabalhos realizados e premiados. Muito obrigada. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.